Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e se teve uma coisa que o Santos fez neste campeonato, bem, foi deixar o seu torcedor nervoso, mas se teve outra coisa que o Santos fez nesse campeonato, foi gols no final dos jogos, mais especificamente depois dos 40 minutos. Foram 10 gols, se eu não errei a conta, e é capaz de eu ter errado a conta, depois dos 40 minutos. Dois foram completamente inúteis, estes foram contra São Paulo, na derrota no Morumbi, e na derrota para o Bragantino na Vila Belmiro, mas os outros 8 gols depois dos 40 minutos mudaram a vida do Santos neste campeonato. Então o vídeo de hoje é bem simples. Eu vou lembrar destes 8 gols e fazer a conta. Quantos pontos o Santos salvou, conquistou graças a esses gols? Em que posição o Santos estaria caso esses gols não tivessem ocorrido? É uma coisa, que o santista tem percebido desde, claro, o gol de empate do Messias contra o Botafogo, que teve análise pós-jogo lá no estádio, estava no Newton Santos. Teve o vlog na manhã desta segunda-feira. E se tudo der certo, vai ter um vídeo de tática também na manhã de terça. Mas por enquanto vamos fazer esta conta matemática, porque eu recebi várias mensagens lembrando dessa situação. Então é isso que conversaremos neste momento. Então, tirando esse gol contra o São Paulo, tirando o gol contra o Bragantino, o gol contra o São Paulo foi do Marcos Leonardo, de pênalti, né? O do Bragantino foi contra do Léo Ortiz. Temos as seguintes situações. Um gol contra o Goiás no primeiro turno, Mendonça de pênalti, bem nos acréscimos já. Atlético Paranaense no primeiro turno, Marcos Leonardo também de pênalti, também nos acréscimos. Grêmio, gol do Furt, depois dos 40 minutos. Bahia, gol do Furt, já entenderam. Corinthians, gol do Mendonça de pênalti, também nos acréscimos. Flamengo, Joaquim, aos 43 do segundo tempo, Joaquim anotou o gol da virada. Foi virada. Eu ia falar da vitória, mas foi virada. Goiás, Furt novamente, também bem depois dos 40, ainda não eram acréscimos, mas depois do 40. E Botafogo, né, no último domingo, Messias, mais especificamente também aos 43 do segundo tempo. Era 44 e 25, qualquer coisa assim, 43 e 44. Bom, foram 8 gols. O Santos contra o Goiás no primeiro turno. Empatava, faria um ponto. Conquistou mais 2 com o gol da vitória. Fez 3. Atlético Paranaense estava perdendo o jogo, fazia 0. O gol do Marcos Leonardo dá um ponto ao Santos. Contra o Grêmio, estava empatando, fazia um ponto. Fez mais 2, graças ao gol do Furt, ao mão do Pelé. Contra o Bahia, estava empatando e fazendo um ponto. Fez mais 2, graças ao gol do mesmo Furt. Contra o Corinthians, estava perdendo, fazia 0 pontos. Mais 1, graças ao gol de pênalti do Mendonça. Contra o Flamengo, estava empatando, fazendo um ponto. Fez mais 2 pontos, graças ao gol de Joaquim. Lembrando, você está empatando, um ponto. Vitória 3, então você faz mais 2. Contra o Goiás, na Serrinha, estava empatando, fazendo um ponto. Gol do Furt, mais 2. Estava 0x0 o jogo, 1x0 para o Santos. E contra o Botafogo, estava perdendo, fazendo 0 ponto, e fez 1 do Messias. Então, os dedos que eu levantei nesta mão direita somam 13 pontos conquistados graças a gols depois dos 40 minutos neste brasileiro. 13. É muito fácil fazer a conta. O Santos hoje tem 43 pontos. Se nenhum, é um exagero, claro, mas se nenhum desses gols entra, o Santos teria 30. O Santos estaria matematicamente rebaixado. Esses gols, vou usar uma palavra que eu detesto, porque ela usualmente é usada do jeito errado, literalmente já teria caído em desgraça, o desastre teria acontecido. Esses gols no final do jogo, depois dos 40 minutos, salvaram já o Santos do desastre. A gente espera que continue assim. Claro, não quer dizer que os 13 gols não aconteceriam, poderia ser alguns, a briga poderia ser diferente, mas eu estou exagerando, estou fazendo a conta completa para mostrar como o Santos tem jogado até o final, tem tentado até o final. A gente pode até pensar em alguns dos gols, ou todos, vamos lá. O do Goiás, o do Botafogo, do Goiás no primeiro turno, do Botafogo, eu não lembro como foi o pênalti contra o Atlético, mas 2 lances em que o Santos estava no ataque, cruza uma bola na área, em falta, a jogada do Soteldo contra o Botafogo, ou escanteios, como foi contra o Bahia e contra o Goiás, aí no segundo turno, porque escanteios quer dizer que você foi até o ataque, não é que o time do adversário estava com a bola lá na frente, chutou para fora, o Santos estava atacando. Contra o Corinthians, jogada individual e sofre o pênalti.
do Soteldo. Contra o Flamengo, é uma jogada do Soteldo e ele solta, né? Depois a bola. O Santos estava tentando. Acho que o Jean Lucas recebe, passa pro Joaquim, enfim. Mas é uma jogada que tá lá na ponta com o Soteldo. O Santos faz os gols, e claro, o contra-ataque do Furt contra o Grêmio todo mundo acredita na jogada. E créditos pro Mendonça e, claro, pro Pelé. É o Santos atacando, é o Santos lutando até o final. É o Santos jogando mal na maioria desses casos, maioria não todos. Por exemplo, contra o Flamengo eu sei que não jogou mal, antes que alguém lembre disso. Contra o Grêmio, mais ou menos. Mas teve jogos que o Santos estava mal. Contra o próprio Botafogo, não estava nenhuma maravilha. Contra o Goiás estava assim, gente. O jogo foi horroroso. Contra o Goiás no primeiro turno, tava 3-1, tomamos um empate, o time dormiu, começou a jogar muito mal com as substituições. Para quem não lembra, foi o jogo que todos do Água Santa entram, enfim, vira um desastre, ainda salvo no final. Mas é um time que luta até o final. E eu já fiz vídeo aqui dando crédito para a torcida e vou dar até o final do campeonato todos esses créditos. Já fiz vídeo analisando toda a melhora do Marcelo Fernandes e suas ideias. Já fiz vídeo fazendo as contas do Furt, dos gols do Furt. E agora faço com esses gols no final, porque para mim são um exemplo perfeito, a prova de que o Santos falta talento, o time é ruim, né, gente? Vamos ser honestos, mas os caras lutam até o final e nós, como torcida, pelo menos isso a gente tem que exigir. Que lutem até o final. Lá no Paulista, naquele jogo contra o Ituano, enfim, outras situações da Copa do Brasil, bem que o jogo da eliminação da Copa do Brasil, o Santos lutou até o final. Não jogou nada, mas lutou, tanto que o gol do Menzenga que leva para os pênaltis é no último lance. Mas na Sul-Americana, aquele horror, é um time que não lutava, era um time apático, né? Eu lembro bastante de usar a palavra apático aqui no canal. No Brasileiro, não. No Brasileiro, esse time tem lutado até o final e em 8 jogos, pontos foram conquistados graças a essa luta. Então, 13 pontos graças a gols depois dos 40 do segundo tempo. É um time que você não pode sair antes do estádio, não pode desligar a TV, tem que lutar até o final, tá certo? Até amanhã, tchau.